No início do século XIX, a maioria das pessoas no mundo ocidental tinha uma teoria sólida sobre as nossas origens. Todas as criaturas foram formadas por um único criador. Mas então, em 1831, um estudante de 22 anos decidiu embarcar em uma expedição que mudaria tudo. O jovem passou anos em ilhas remotas investigando organismos vivos e anotando cuidadosamente suas diferenças. Depois de quase 5 longos anos, o homem voltou para casa. Ele organizou suas descobertas e começou a escrever sua própria teoria sobre a origem das espécies. Décadas mais tarde, em 1859, Charles Darwin, apoiado pelo trabalho de Alfred Wallace, desafiou o status quo com a sua teoria da evolução baseada na seleção natural. A seleção natural é o processo através do qual as populações de organismos vivos se adaptam, se reproduzem e mudam. Isso é possível porque os organismos evoluem quando ocorrem mutações aleatórias no DNA das células reprodutivas. Armazenado nas células, o DNA contém instruções que determinam as características de um organismo logo após a concepção. Por exemplo, dois animais com características particulares podem gerar um filhote com características muito especiais. Como a maioria de nós compete por recursos, território ou parceiros potenciais limitados, certas características são benéficas enquanto outras não. E quando a sobrevivência de um é desafiada pela presença de outro, alguns conseguem sobreviver tal como estão, enquanto outros têm de se adaptar ou morrerão. Uma forma de adaptação é especializar-se em nichos ecológicos específicos, a fim de sobreviver e se reproduzir. Com o tempo, pode ser que haja certas mutações que mais tarde melhorem a capacidade de reprodução do indivíduo. Se essas características específicas também forem hereditárias, isto é, passadas de pais para filhos, então haverá uma vantagem reprodutiva, e é isso que a teoria evolucionista moderna define como aptidão. A frase "sobrevivência do mais apto" representa o processo dentro de uma população, onde variantes aptas deixam cópias reprodutivas de si mesmas e variantes menos aptas se reproduzem menos ou até desaparecem. Ao longo das gerações, as características mais aptas tornam-se a variação dominante em uma população e podem, eventualmente, emergir como uma nova espécie, um grupo de organismos semelhantes que cruzam entre si e não com os outros. Como tudo isso acontece no entorno do organismo, que pode mudar a qualquer momento, é o seu ambiente natural que seleciona o sucesso de uma espécie na reprodução. E é por isso que todo o processo é conhecido como seleção natural. Um exemplo famoso da vida real é a história das mariposas salpicadas, que povoaram o Reino Unido com a aparência perfeita para se misturar ao seu ambiente natural. Nos anos 1800, a Revolução Industrial mudou isso. Fábricas e casas escureceram os céus e a fumaça do carvão tornou tudo escuro. Com o tempo, as cascas das árvores também ficaram mais escuras e as mariposas brancas ficaram mais visíveis aos predadores, enquanto as mariposas pretas, menos prevalentes, tornaram-se visíveis. Como resultado, as mariposas salpicadas eram mais propensas a serem comidas e as escuras acabavam tendo uma vantagem reprodutiva. Em 1970, em algumas regiões, quase todas as mariposas tinham asas escuras. Elas não eram mais fortes ou mais rápidas, nem mais inteligentes, mas simplesmente mais aptas. À medida que os humanos começaram a prestar atenção ao ambiente, essa tendência se inverteu. Hoje, a maioria das mariposas brancas domina novamente no Reino Unido. Mutações genéticas aleatórias davam às mariposas escuras uma vantagem reprodutiva em um determinado ambiente por um determinado período de tempo. E o que você pensa sobre isso? Todas as espécies estão relacionadas? E se sim, será que todas derivam da mesma origem? Se for esse o caso, como resolveremos o problema do ovo e da galinha?
Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Se você achou isso útil, confira nossos outros vídeos. Junte-se a nós no YouTube ou no patreon.com/sprouts. Para mais informações, aulas, exercícios ou vídeos sem música de fundo, visite sproutsschools.com.